Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Grêmio Imprudente, o nosso ponto de encontro para a gente estar falando aqui sobre o Grêmio Imprudente, disputando a terceira divisão paulista na temporada 2023. Vamos falar um pouquinho do jogo válido pela décima rodada, o jogo que fechou a décima rodada. Grêmio Prudente foi até a cidade de Marília enfrentar o Marília Atlético Clube, mais conhecido como MAC, um tradicional clube aqui do estado de São Paulo. Bom, o jogo começou o primeiro tempo foi de forma igual para as duas equipes. Teve oportunidades para as duas equipes, porém o placar não foi mexido. O primeiro tempo terminou 0-0. O Grêmio Prudente teve pelo menos duas oportunidades claras de gol. Em uma delas, o Elias ficou cara a cara com o goleiro do Marília. O goleiro do Marília acabou fazendo uma boa defesa com os pés. E também na sequência, o Rafinha tentou um chute cruzado de fora da área, exigindo mais uma vez uma boa defesa do goleiro do Marília. Esse foi o relato do primeiro tempo. O Marília também teve algumas oportunidades de gols, mas o placar não foi mexido. No segundo tempo, porém, um jogo totalmente diferente. O Marília veio com uma vontade maior e conseguiu abrir o placar logo aos 2 minutos do segundo tempo. Numa cobrança de falta, o Elias tentou cortar esse cruzamento nessa cobrança de bola parada. Infelizmente, ele acabou desviando a bola contra o próprio gol do Grêmio, abrindo o placar num gol contra. E depois, logo em sequência, 10 minutos depois, o Marília conseguiu fazer o seu segundo gol e daí o jogo foi praticamente resolvido. O terceiro gol do Marília veio já nos acréscimos. O Grêmio Prudente não apresentou nada mais de forma mais perigosa contra a equipe do Marília. Vale aqui o nosso questionamento, né, já que o Grêmio Prudente teve pela primeira vez desde o início da competição uma semana inteira que teve para trabalhar, né, uma semana desde que o Ademir chegou. Essa seria a primeira oportunidade que ele teria, uma semana para trabalhar com o grupo, e infelizmente com essa semana que ele teve de trabalho, não foi o resultado que a gente esperava, né? Já que você tem uma semana de trabalhar para implementar ainda mais o seu estilo de jogo para o seu grupo de jogadores, não foi o resultado esperado, uma derrota, infelizmente, de 3-0. A gente vale lembrar aqui que o Grêmio finaliza essa décima rodada na quinta posição, ele perde uma posição. A gente vale lembrar aqui que os jogos na terceira divisão, eles estão muito disputados. A pontuação das equipes estão muito próximas. Se você pegar desde o primeiro até o oitavo, o nono colocado, a pontuação está muito próxima. Vou dar um exemplo para vocês. O oitavo colocado, o último que está dentro da zona de classificação, é o União Suzano, nessa décima rodada. É o União Suzano com 14 pontos. O primeiro fora é a Matonense, também com 14 pontos. O Grêmio Prudente está em quinto colocado com 15 pontos. Então todo mundo ali está muito próximo. Mas para vocês terem uma ideia, além de como essa pontuação está muito próxima, o primeiro time o primeiro time na zona de rebaixamento, em 15º, são 16 equipes que disputam essa primeira fase da terceira divisão. O primeiro time que está na zona de rebaixamento, em 15º, é a Votuporanguense. Ela tem 10 pontos. Então, uma vitória da Votuporanguense e ocasionando aí, vamos dizer, uma derrota da Matonense, ou uma derrota do Suzano, que está ali. O Suzano em oitavo com 14 e a Matonense em nono, também com 14. Se na próxima rodada uma dessas equipes perder e o Votuporanguense conseguir uma vitória, ela que hoje abre a zona de rebaixamento com 10 pontos, na próxima rodada, se ela conseguir uma vitória, ela vai a 13 pontos e fica ali, próximo da zona de classificação. Então, o Grêmio Prudente, ele tem que estar atento a isso, porque esse ano a competição está muito disputada. Então, uma derrota joga você lá para baixo, e uma vitória também impulsiona você lá para o topo da tabela. Faltam agora 5 rodadas para finalizar essa primeira fase da classificatória da terceira divisão. Faltam 5 rodadas. O Grêmio Prudente tem 3 jogos em casa e vai jogar
2 jogos fora. Então, é de extrema importância esses 3 jogos em casa. O Grêmio Prudente não pode sequer pensar em empate. Por isso, na próxima rodada, quarta-feira, às 7h30 da noite, no Prudentão, o Grêmio Prudente recebe o Bandeirante de Birigui. Outro exemplo claro, no início da rodada, o Bandeirante de Birigui estava entre os 8. E ele abriu a 10ª rodada e perdeu o seu jogo. Já caiu lá para baixo. Já hoje, no fechamento da 10ª rodada, o Bandeirante de Birigui ele está fora da zona de classificação. Ele vinha toda essa primeira fase ali brigando entre os 8. Então, ele veio de uma derrota, ele com certeza ele vai vir buscando uma vitória de qualquer custo. Então, o Grêmio Prudente tem que entrar muito atento nessa 11ª rodada, quarta-feira, 7h30 da noite, no Prudentão. Contamos com a sua presença no Prudentão. Eu acho que dessa vez vou conseguir estar no Prudentão. Vou estar lá apoiando o time, contando com esse início de semana do Fezan. Com certeza ele vai mexer com os jogadores e quarta-feira vamos estar buscando uma vitória importante para o Grêmio Prudente nesse terço final da fase classificatória da competição. Vamos ver falar os jogadores iniciais que entraram no jogo de ontem contra o Marília. Só teve uma alteração, que foi a entrada do Felipe no lugar do Helder, que estava suspenso. Então o time que entrou em campo foi com Luiz, Felipe Biazos, o Leandro Freire, o Cezinha, o Potiguar, o Rodrigo, o Rafinha, o Wanderson, o Luquinha e o Elias. Vale lembrar que o Cezinha e o Biazos eles tomaram o 3º cartão amarelo, então para o próximo jogo contra o Bandeirante no Prudentão eles estão suspensos. No intervalo o Fezan fez uma alteração, ele tirou o Cezinha e colocou o Giovani. Só que durante a partida o Giovani acabou sentindo uma lesão e ele também jogou acho que 32 minutos, depois ele foi substituído. Então ao longo do jogo o Fezan ele ainda fez outras substituições. Ele tirou o Elias e o Luquinha e colocou o Chula e o Vinícius Baiano. Essas substituições desde a chegada do Fezan ele vem fazendo essas mudanças. Ele entra com o Elias e o Luquinha e deixa como opção o Chula e o Vinícius, e ao longo da partida do jogo ele acaba fazendo essas substituições. E aí ele ainda tirou o Wanderson e colocou o Jefferson e também o Giovani, que acabou entrando no intervalo e sentiu essa lesão, e entrou o Gabriel Tota. Então, próximo jogo do Grêmio Prudente, quarta-feira, 7h30 da noite, recebe o Bandeirante de Birigui e a gente com certeza vai estar lá apoiando o time. Lembrando que no jogo de ontem do Marília teve um público pagante de 900 pagantes. Então, o Grêmio Prudente aí é um clube que nessa divisão vem tendo ali uma média interessante de público pagante. Então, vamos lá, torcedor. Próximo jogo, quarta-feira. Vamos lá colocar 3.000 pessoas ali no Prudentão. Vamos fazer essa força. Vou estar lá com vocês também. E vamos juntos rumando para a classificação do Grêmio Prudente. Uma vitória é extremamente importante, a gente não pode nem pensar em derrota. Volto a lembrar, faltam 5 rodadas, o Grêmio Prudente vai ter 3 jogos em casa, então uma vitória quarta-feira é essencial para deixar ali o Grêmio no bolo dos 8 que vão para a próxima fase. Lembrando que essa foi a primeira, desde a chegada do Fezan, foi a primeira derrota dele. Então, a gente espera que durante essa semana que não vai ter, provavelmente só vai ter um jogo treino amanhã, já visando o Bandeirante, então que ele deixa a equipe bem preparada para o confronto da quarta-feira, 7h30 da noite, contra o Bandeirante de Birigui, e vamos estar lá no Prudentão apoiando o Grêmio Prudente, beleza? Valeu, pessoal, esse foi o nosso bate-papo após a 10ª rodada. Eu espero vocês aqui na quinta-feira para a gente estar falando do resultado do Grêmio Prudente diante da equipe do Bandeirante de Birigui. É isso aí, valeu, obrigado para você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou. Pode você fazer seu comentário, deixar sua crítica, seu elogio, sua crítica. Estamos abertos a todo tipo de comentário, beleza? Fico aqui o meu abraço e a gente se encontra no próximo vídeo
pós o jogo contra o Bandeirantes de Birigui. É isso aí. Obrigado pela companhia de hoje. Eu espero vocês até o próximo vídeo. Valeu!